todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira, onde a gente está ao vivo para tirar suas dúvidas sobre cães, para entender você, para você entender um pouco melhor os cães, para melhorar o seu conhecimento, para esquecer alguns conceitos que já não são mais utilizados, que já existem coisas melhores. Lembra que eu sempre levanto a questão aqui de que sempre existe algo melhor para ser feito. E não tem como você saber uma coisa melhor ou começar a fazer uma coisa melhor se você não se informar a respeito disso. Durante esse processo você vai encontrar informações que não condizem com a sua realidade ou com aquilo que você quer fazer com o seu cão, que vai contra as suas morais, os seus costumes, aquilo que você acredita. A partir desse momento você precisa ir atrás de outras informações, porque você vai encontrar. E quando eu digo isso é porque eu passei por isso. Eu não imaginava que o mundo do adestramento ele poderia ser uma coisa tão ampla e tão benéfica para o cão. Eu tinha uma visão muito fechada mesmo do adestramento, que era só os comandos básicos, você ensinar alguma coisa para o seu cão, para ele poder fazer, tipo, você pedir um comportamento para o seu cão e ele responder seu comportamento. Enquanto isso eu vou tentando arrumar a iluminação aqui, que deu um piripaque do Chaves, mas vai dar tudo certo. Mas eu tinha essa visão mais deturpada, vamos dizer assim, do que é o adestramento, e eu me surpreendi. Foi a partir daí que eu me apaixonei 100% pelos cães. Foi nessa hora que eu entendi que eu estava fazendo realmente a diferença na vida dos cães. Porque o fato de você conseguir se comunicar com um ser que é de outra espécie, que foi inserido dentro da sociedade onde a maioria das pessoas, ou dos seres que vivem aqui, falam uma linguagem diferente, se comunicam diferente, agem diferente, pensam diferente. Quando você consegue colocar uma informação que é compreendida por um cão, automaticamente tudo melhora, tudo muda. Você percebe o quanto aquele cão precisava disso, o quanto aquele cão precisa disso. Isso é uma das coisas que os cães estão sempre procurando. Eles sempre procuram se associar com a comunidade que ele está, ou seja, fazer parte daquilo, entender como as coisas funcionam, se comunicar com as pessoas, com os seres que vivem ali nessa sociedade. Então é muito comum você ver cães, eu estou falando de cães especificamente, mas a maioria dos animais, de formarem grupos que nem são só de cães, que é um cão, é um gato, uma pessoa, de repente tem um cavalo, tem uma galinha, um passarinho. Tudo isso o cão vai fazer questão de fazer parte dessa comunidade. Então quando ele consegue perceber uma comunicação, que existe essa comunicação, que a pessoa entende, que o outro ser entende, que ele também entende, automaticamente isso melhora a vida do cão, aumenta a qualidade de vida dele. E é para isso que eu estou aqui toda quarta-feira, para que a gente possa perceber que isso é muito simples, que isso é muito fácil. A gente só precisa olhar um pouquinho melhor para os nossos cães, com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção, respeitando os limites de cada cão, de cada indivíduo ali, entendendo que cada ser é único, que cada ser vai conseguir fazer coisas no seu determinado tempo, às vezes coisas que não vão nem conseguir fazer, e a gente precisa respeitar isso, entender para que o cão se sinta cada vez mais à vontade, inserido dentro dessa sociedade que nós trouxemos eles para viver. Não foram eles que escolheram, fomos nós que trouxemos eles para cá, e é nossa obrigação fazer com que eles fiquem bem dentro dessa nossa sociedade, dentro dessa nossa família. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí. Lembra que eu sempre procuro trazer temas que são mais atuais, que são coisas que ainda acontecem, coisas que eu ainda vejo. Inclusive o tema de hoje, eu já tinha escolhido ele há um tempo atrás, porém no domingo, hoje é quarta-feira, no domingo eu passei por situações muito parecidas, que tinham a ver com essa situação. Então é importante a gente entender que essas coisas ainda fazem parte, estão ali presentes, se elas são boas ou não, é isso que a gente precisa entender para o nosso cão, para a nossa realidade, para a nossa vida. Vamos começando aqui, enquanto eu começo com as conversas ou com as histórias, para poder dar um aquecimento aqui na live, vocês vão entrando aí, eu vou falando sobre alguma coisa que tem a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é: cães são mais rápidos. E aí você pode interpretar de qualquer forma, mas espero que até o final a gente entenda do que a gente está falando aqui mais especificamente, porém você pode interpretar como você quiser. Eu quero levantar uma questão aqui, três questões. Uma delas é uma que eu acho muito importante, que eu vou falar até mais no final da live, se Deus quiser aí, que é aquela situação do cão ser muito rápido quando cai alguma coisa no chão. De repente caiu uma comida, ou você deixou cair uma meia, não importa o que você deixou cair. E aí quando você olhou, o cão já tinha pego aquilo. É muito comum a gente ouvir, pelo menos eu ouvi, as pessoas falarem que o cão foi muito rápido. Não deu tempo nem de pensar, o cão já tinha feito.
Então isso é muito comum e é um dos motivos também de eu ter colocado esse tema na live, é esse tipo de atitude que os cães têm, a forma como eles se movimentam, a velocidade com que eles se movimentam, que é bem diferente da nossa e a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai ajudar o cão a conviver na sociedade. Uma outra situação, uma história que aconteceu, eu já contei ela algumas vezes, mas sempre gosto de trazer para que a gente possa ficar de alerta também para todos nós. O cachorrinho dos meus primos, um Lhasa Apso, o Spike, ele vivia com meus primos, eu trabalhava com meus primos, eu ia diariamente na casa dos meus primos, muitas vezes passava as noites lá com eles, os primos irmãos, né? E aí, desses dias que eu cheguei, eu não vivenciei, tô inventando história, não vivenciei isso, foi me contado isso, mas eu logo imaginei e visualizei a situação porque eu conhecia o Spike também e convivia muito com ele. O Spike foi no lixo, cavocou o lixo ali, o lixo que ficava na cozinha, tinha uma tampa, era aquelas tampas que quando você aperta o pedal ela abre, mas ela é super fácil de levantar. Então o Spike foi lá, levantou com o focinho e entrou e ficou com a cabeça dentro da lixeira. E ali ele pegou um osso, esses ossinhos que ficam de sobra da refeição das pessoas, na maioria das vezes, que é um ossinho de frango que a gente fala. E aí o Spike tava com esse ossinho na boca, e aí quando meu primo Marcos chegou e viu o Spike com aquilo na boca e chamou o nome do Spike, automaticamente ele engoliu aquele osso do jeito que estava, no tamanho que estava, como estivesse disponível na hora. Ou seja, ele foi muito rápido. As coisas acontecem com muita rapidez e a gente precisa ficar muito atento. Não aconteceu nada de pior com o Spike, depois saiu tudo acho que saiu, né? Porque não teve nenhuma repercussão desse osso que ele engoliu e a gente imaginou que ele engoliu inteiro. E se é que ele engoliu o osso, né? Às vezes era uma outra coisa que estava na boca, mas a história contada é desse jeito. Mas é isso que acontece mesmo. É muito comum a gente ver cãezinhos que engolem coisas rápidas para que ninguém pegue, cãezinhos que travem bolinhas, brinquedos na boca para que ninguém tire deles. Só que isso tudo acontece com uma rapidez muito grande, na maioria das vezes muito maior do que a gente consegue responder, do que o nosso reflexo consegue responder. E é sobre isso também que eu vou falar na live de hoje, para que a gente possa entender como que acontece esse processo, o que a gente precisa fazer, o que é perigoso, o que é importante a gente tomar cuidado. E aí, antes de começar a live efetivamente, eu quero falar uma situação, uma condição que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com adestramento, a entender, fazer os cursos de adestramento que eu fiz, é que a pessoa precisa se treinar. A pessoa que vai trabalhar, principalmente, não que quem tenha cão em casa não precise, mas quem vai trabalhar com isso precisa ter muito, muito bem aflorado, muito bem desenvolvido o reflexo, a velocidade com que a gente vai resolver as situações para o cão, ou oferecer os comportamentos, ou dar os comandos para o cão, atender as necessidades do cão. Essas coisas precisam ser feitas de modo muito rápido. É muito comum que a gente demore para processar uma comunicação que o cão está passando, porque não é o normal nosso. O nosso normal é a gente falar com as pessoas. Mas o cão ele oferece comunicações e linguagem de uma outra forma. E na maioria das vezes ele está oferecendo essas comunicações e apresentando, ou seja, se comunicando, muito velozmente. Ele parte de uma comunicação para outra, é muito rápido. Ele vai utilizando várias formas de se comunicar até que uma delas dê resultado. É nessa hora que, na maioria das vezes, as famílias começam a perceber comportamentos dos cães e não sabem de onde o cão aprendeu aquilo, ou por que ele começou a fazer aquilo, por que continuou fazendo. É porque em algum momento, enquanto o cão apresentava comportamentos e se comunicava, a pessoa respondeu positivamente ou reforçou esse comportamento que talvez não fosse o que a pessoa queria. Porque o reflexo da nossa habilidade para perceber isso ela é mais lenta. E aí quando você vai recompensar o cão ou quando você vai agradar o cão, ele já está apresentando um outro comportamento. E para ele o que fixa é essa condição que ele estava apresentando naquela hora. É importante que a gente entenda isso, fique sempre cada vez mais atento, com um olhar bem treinado para poder orientar os cães, responder corretamente às comunicações que os cães oferecem. Então é importante a gente treinar esse olhar mesmo, e as pessoas que convivem com cães precisam ter esse olhar desenvolvido, precisam ter essa agilidade desenvolvida para poder ajudar o cão e melhorar a qualidade de vida dele 100% aí, pela uma simples observação e uma velocidade de resposta que a gente precisa dar para o cão. Um bom dia, uma boa noite agora oficialmente a todos aí. A live de hoje é Os Cães São Mais Rápidos. E é sobre tudo isso que eu falei agora. Se comunicam mais rápido, se movimentam mais rápido, pensam mais rápido. E eu vou colocar aqui a pergunta de hoje para que vocês possam dar a opinião de vocês. Coloquei tudo errado aqui, já vi até a resposta. Deixa eu colocar a pergunta aqui, a pergunta de hoje, para que vocês possam dar a opinião de vocês também.
Deixa eu fixar, deixar ela aqui para que ela não vá embora. E vocês podem dar a opinião de vocês também. O que você acha que garante a segurança do cão? E aí a gente vai entender um pouquinho também sobre o que a gente está falando, já que a gente está falando de cães serem mais rápidos, o que eu faria para garantir essa segurança desse cão? Enquanto vocês vão dando a opinião de vocês, de preferência aqui na interrogação, para que eu possa daqui a pouco ver as respostas de vocês e dar as opiniões também, vamos começando. Já que estamos falando de cães rápidos, é seguro passear sem coleira? É muito comum, inclusive foi uma das coisas que eu falei, que eu visualizei nesse final de semana agora, durante uma festa junina, os cães passeando sem coleira, passeando com as pessoas ali, porém sem coleira. O que a gente precisa entender de uma vez por todas é que a coleira, e a guia no caso, né, eu vou considerar a guia, só que a gente tem o costume de falar a coleira. Só que o mais importante de tudo é a guia. É o acessório que liga você ao seu cão, que garante que ele fique ali, ó, seguro, próximo a você. Essa é a coisa mais importante que a gente tem que ter num passeio do nosso cão. E lembra, atualmente a gente tem um costume, um hábito, até uma prática de não apresentar os acessórios de passeio para os cães de forma correta. É muito comum, e quando eu digo comum é porque não deve ser considerado normal, as pessoas que pegam um cão simplesmente vão lá, colocam a coleira nele e vão passear. Coloca a coleira, põem a guia e vão embora. E aí o cão vai reagir conforme ele estiver naquele momento, conforme ele tiver habilidades para reagir. E na maioria das vezes ele vai começar a puxar essa coleira. Isso é muito comum acontecer. E aí o que acontece? Muitas pessoas, aquelas pessoas que se consideram também pessoas que gostam muito de animais e que não gostam de ver os cães sofrendo, elas começam a considerar que ter uma coleira é um maltrato para o cão, ou que faz mal para o cão, porque fica puxando, fica prendendo. Só que olha onde que está a falha. A falha do processo, ela foi lá no início, quando a pessoa apresentou de forma errada esse processo ou esse acessório para o cão. E aí automaticamente vai ser uma coisa desgastante para a pessoa e para o cão. Só que aí nesse momento a pessoa decide não usar a coleira para o cão porque é algo que incomoda ela, porque ela tem que ficar ali, o cão puxa, ela puxa. É uma coisa estressante que vai cansar a família e até a pessoa no caso. E aí ela decide não usar a coleira, começa a orientar o cão para que ele fique próximo. Só que onde é que está a segurança desse cão? Lembra que a gente nunca iremos conseguir apresentar tudo que o mundo tem para o nosso cão. Principalmente porque a maioria das coisas acontece de forma aleatória, de forma de surpresa, né? Sem que a gente possa, de repente, é o famoso de repente, sem que a gente esteja também preparado, sem que a gente perceba que aquilo vai acontecer. Isso quando a gente fala de barulhos, de pessoas, de outros animais, de clima, inclusive uma chuva, um sol, um trovão, tudo isso vai acontecer de repente, sem o seu controle. E é bem provável que você não tenha conseguido apresentar tudo isso para o seu cão dentro daquele cenário, um cenário de passeio. Muitas pessoas no meio do caminho, barulho, som, música, comidas, tudo isso vai acabar acontecendo e o seu cão não vai estar preparado para lidar com uma eventualidade. É esse o grande perigo de a gente não usar uma guia e uma coleira com o cão. É na eventualidade. O cão precisa estar seguro e você precisa conseguir garantir essa segurança do seu cão. E não é para ficar puxando ele, não é para ficar dando tranco, não, é para que vocês andem lado a lado. Vocês façam o passeio em conjunto. E caso o seu cão precise, tome um susto e tenha que sair, você não estava atento e ele foi mais rápido que você, automaticamente essa guia vai dar essa segurança para você e para ele. E aí a partir daí você toma a decisão que seja a melhor naquele momento para garantir a experiência positiva para o seu cão e garantir a segurança do seu cão. Então é muito comum as pessoas andarem sem coleira por achar que o cão vai ficar perto dela o tempo inteiro. Ledo engano. Isso não quer dizer que você não tem que educar o seu cão, apresentar para ele um formato de passeio, de caminhar junto com você, de ficar próximo com você. A gente tem que fazer isso, mas a segurança sempre está em primeiro lugar. A guia e a coleira precisam existir sempre. Podem dar a opinião de vocês aqui, o que você acha que garante a segurança do cão. Acabei de falar aqui sobre guia e coleira. É legal que vocês deem a opinião de vocês também, para que daqui a pouco eu possa falar um pouquinho mais sobre isso. Lembrando que a live de hoje é Cães são mais rápidos. Dá para fazer esporte junto com o cão? Existem alguns esportes que são próprios, que são desenvolvidos ou foram criados, aí eu também não sei de onde veio esses esportes, que são específicos para que as pessoas pratiquem com os cães. Só que dentro de tudo isso a gente precisa primeiro entender como é o nosso cão.
aquele cão que está com a gente. Quais são as habilidades dele, qual é a capacidade que esse cão tem para que você possa praticar um esporte que seja compatível com aquele cão. Isso não quer dizer que você não vai poder praticar nenhum esporte, que se o seu cão for um cão que cansa rápido, ou um cão que não tem força, ou um cão que seja mais velhinho. A gente precisa adaptar esses esportes. É a primeira coisa que a gente precisa pensar, é fazer o esporte focado para o cão. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo esportes, vou até considerar aqui uma corrida, por exemplo. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo treinamento ou simplesmente fazendo esse esporte de correr com o cão ali, sem considerar a velocidade que esse cão consegue andar. É importante que a gente entenda que não importa o quanto você consiga correr, a probabilidade do seu cão ser mais rápido que você é maior. E se você está fazendo um esporte onde você tem uma coleira, você está preso no seu cão, ele também está preso em você por uma questão de segurança, só que ele tem que ficar segurando aquela energia ou tentando te acompanhar, seja você mais rápido, vai que acontece, né? De repente algumas pessoas são mais rápidas mesmo. E aí acaba não sendo uma coisa focada para aquele cão e para você. Porque em algum momento vai existir uma disparidade, alguém vai estar saindo prejudicado, vai tendo que se esforçar ou tendo que segurar um pouco o ritmo. É importante que a gente entenda o nosso cão sempre em primeiro lugar, para que a gente possa adaptar as atividades. E as atividades que não forem compatíveis para que vocês façam junto, façam separados. Sempre. Não tem problema nenhum. Lembra que não é obrigatório e nem é saudável que tudo que você faz, o seu cão faça com você. É importante que exista essa separação, essa independência, esses momentos de atividade sozinho do cão, que ele fique alguns momentos separados de você. Eu sempre valorizo isso, e isso é importante para a qualidade de vida do cão, porque vai trabalhar a mente do seu cão, vai desenvolver a independência, a autoconfiança desse cão. Então é importante que a gente entenda o esporte como um momento de interação entre você e o seu cão. E aí vai ser indiferente qual é o esporte que você vai praticar. Inclusive até esportes que de repente não são apropriados ou que não são indicados, não, que não são feitos para cães, não é de origem canina, como por exemplo, você jogar um vôlei com seu cão, você ensina ele a bater na bola para lá e para cá, ótimo, você pode fazer essa brincadeira com seu cão, só que vamos considerar o esporte como uma coisa que vai melhorar a comunicação entre vocês, que vai passar um momento de qualidade, que vai melhorar a comunicação de vocês, que vai desenvolver habilidades suas e do seu cão, de percepção sua, de habilidades físicas do seu cão, de cognição do seu cão. Vamos entender tudo isso como sendo um esporte que a gente pode fazer com o nosso cão. E aí dá para entender que a gente pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta de hoje. O que você acha que garante a segurança do cão? Já que a gente falou de esporte aqui, é importante a gente entender que o esporte, primeiro de tudo, tem que ser algo que seja compatível com o cão. Só aí a gente já garantiu 50% da segurança do nosso cão. Qual atividade é compatível com cães? Eu coloquei 3 situações aqui para a gente pensar sobre atividades que poderiam ser compatíveis aos cães. Pegar bolinha, pega-pega e fazer nada. Eu coloquei essa atividade como eu coloquei fazer nada como uma atividade e a gente vai entender o porquê que eu fiz isso. Vou falar de cada uma delas. O pegar bolinha, eu acredito, né, aí é uma opinião minha, que é a atividade mais conhecida. Todo mundo que encontra com o cão ou que traz um cão para casa, a primeira coisa que faz é ter alguma coisa para jogar para o cão pegar. E na maioria das vezes é uma bolinha. Só que a gente está falando de compatibilidade. O que a gente precisa se preocupar nesse momento que a gente vai fazer uma atividade de bolinha com o cão? Primeiro de tudo é ensinar a brincadeira para o cão. Apresentar qual é o objetivo da brincadeira, como que se brinca com essa brincadeira. É muito comum que que as pessoas, quando têm cães, quando trazem cães ou quando vão interagir com cães, ela simplesmente acredita que o cão já sabe fazer isso. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma bolinha e ela vai jogar. Ela vai jogar e querer que o cão entenda que é para o cão ir buscar a bolinha, pegar a bolinha gentilmente e trazer de volta essa bolinha para que a brincadeira continue. É muito comum isso acontecer, a gente acreditar que o cão vem de fábrica, já vem da natureza dele, brincar de bolinha, que é uma brincadeira que nós inventamos ou nós desenvolvemos para brincar com os cães. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é você saber se essa bolinha ela é compatível para aquele cão. A dureza dela, o tamanho dela é importante demais, porque os cães são mais rápidos.
De repente essa bolinha ele vai abocanhar ela e ele vai engolir essa bolinha. Se for uma bolinha muito grande, esse cão não vai conseguir pegar, vai ter dificuldade, ele pode tropeçar na hora que ele estiver voltando, ela pode cair. Tudo isso, olha como são detalhes, que são a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de uma atividade compatível com o cão e de jogar bolinha com o cão. Então é importante a gente sempre avaliar isso e apresentar esse cenário da forma mais fácil e dos primeiros passos com o cão. Eu sou a favor, na verdade, não sempre, mas eu sou a favor de que todos os brinquedos de cães, eles venham com um manual de instrução para você saber como é aquela brincadeira, como você apresenta para o cão, quanto tempo você brinca, quando que você para, se é que você para, como você higieniza esse brinquedo. Isso não existe. Até existe, mas são pouquíssimos brinquedos, são aqueles mais complexos, que até a própria pessoa não saberia. Mas você não encontra um manual de instrução para uma bolinha que você vai jogar para o seu cão. E aí é muito comum as pessoas usarem qualquer bolinha em qualquer momento e achar que o cão vai aprender de qualquer jeito, só simplesmente jogando essa bolinha para o cão. A outra situação compatível. E aí, pensando nisso, é uma atividade compatível jogar bolinha. Só que você precisa fazer esse processo e apresentar essa brincadeira para o cão. Agora vamos pensar em pega-pega. Quando eu falo pega-pega, vamos imaginar uma pessoa e um cão. Não vamos pensar em dois cães. Uma pessoa e um cão. A pessoa que corre e o cão tem que vir atrás. E a outra situação, a pessoa corre e o cão foge dela. Primeira coisa que a gente vai entender é que os cães são mais rápidos. Inevitavelmente, o cão vai chegar na pessoa mais rápido se for um pega-pega da pessoa fugindo do cão. Automaticamente o cão vai conseguir fazer isso. Só que o que a gente precisa entender? Estamos desenvolvendo uma habilidade no cão aqui, que é uma habilidade natural do cão, que é caçar. É ir atrás de algo que se move. Quando a gente estimula esse tipo de atividade no cão, é muito comum que o cão vá repetir esse comportamento com outras coisas que acontecem, que fazem o mesmo processo, que se movimentam rápido, que fogem dele. Então é muito comum que o cão corra atrás de pássaros, corra atrás de motos e começa a ficar uma situação descontrolada. O cão começa a ficar ansioso. Por quê? Ele não consegue atingir o objetivo. Quando ele corre atrás de um pássaro, o pássaro voou. As chances dele pegar são pequenas, não que não exista, mas deixa o cão mais ansioso. Quando o cão corre atrás de uma moto, atrás de um carro, atrás de alguém que passou de bicicleta, as chances desse cão obter êxito são menores. E lembra que toda atividade que o cão não consegue obter êxito vai deixar ele frustrado, vai deixar ele ansioso, vai começar a fazer ele antecipar as emoções para que ele tente chegar ao objetivo. Então o que a gente precisa entender quando a gente brinca de pega-pega com o cão é estabelecer as regras corretamente. É de repente construir um cenário para que essa atividade comece, para que o cão entenda quando ela começa e quando ela termina. Só que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é garantir que o cão obtenha êxito nessa atividade. Então é você, quando você correr do cão, né? Quando você fugir do cão e ele começar a vir atrás de você, é importante que em algum momento, quando ele vai te pegar, ou quando ele chega até você, você tenha algo para recompensar ele. E aí pode ser um brinquedo onde vocês vão brincar de puxar, pode ser um petisco, não importa o que seja, pode ser um carinho, depende de como é o seu cão, se ele já reconhece o carinho dessa forma. Só que a gente precisa fazer com que a brincadeira inicie, se desenrole bem, tenha um bom desenvolvimento e tenha um final muito legal também, para que não cause nenhuma ansiedade e não desenvolva essa necessidade do cão de perseguir coisas. A gente precisa transformar isso com uma brincadeira muito bem regrada, apresentando corretamente para o cão. Agora vamos pensar o contrário. Você perseguir o cão. Você perseguir o cão, a única coisa que você vai fazer é gerar no cão um medo. Se o cão só vai fugir de você, lembra que ele não entende uma brincadeira desse jeito. Ele só vai fugir de você quando ele acreditar que você oferece risco à sobrevivência dele. E geralmente quando as pessoas fazem isso, elas realmente se colocam nessa posição. Colocam os braços para cima, abaixam para cima do cão, falam com o cão como se fosse pegar ele. E é muito comum nessas horas que cães se coloquem numa posição de submissão. Ele deita, levanta as patinhas, mostra a barriga, porque ele não quer que aquilo aconteça. Ou ele vai fugir, se ele tiver essa opção. E a pessoa não vai garantir que isso aconteça de forma efetiva. Lembra, o cão precisa que os comportamentos que ele apresenta sejam validados. Se ele começa a fugir de você e você não para, até a hora que você pega ele, você invalidou um comportamento que o cão precisava apresentar, que era o comportamento de fuga. Você não garantiu para ele que ele obtivesse êxito com isso. Então o que a gente precisa é garantir que os objetivos do cão sejam cumpridos. Seja quando ele te persegue, e aí tem um objetivo cumprido ali que você oferece, ou quando você propõe isso para ele de uma outra forma, se é que é possível você fazer isso saudavelmente, garantir que quando ele foge, a brincadeira acabou. Ou seja, você para de perseguir ele.
Então é importante a gente entender se isso é compatível com o nosso cão, se faz sentido para a saúde mental do nosso cão. Quando eu falo nosso cão, é aquele cão que vive com você. Aí vamos para... Não, tem mais uma. O fazer nada. Poxa, como é que eu esqueci do fazer nada? Então, uma atividade que é compatível com cães. Fazer nada. Essa é uma das mais importantes. A gente precisa garantir isso para o cão. É muito comum, e quando eu falo comum é porque não é normal e não deve ser considerado normal, que as pessoas que têm cães, no momento que elas estão com o cão, elas querem fazer atividades. Elas querem que o cão esteja perto, elas querem jogar bolinha, elas vão alimentar o cão, elas vão levar para passear, vão fazer uma infinidade de coisas com o cão, por acreditar que o momento que elas não estiveram com o cão é um momento que precisa ser recompensado, ou a gente precisa atender esse tempo dentro do período que você tiver com o seu cão. E nesse momento a gente acaba colocando o cão em uma situação de ansiedade, porque ele não consegue relaxar quando você está presente. Você está presente, ele precisa estar ativo fazendo alguma coisa. E isso perde, né? O cão começa a perder a capacidade de relaxar na sua presença. Aí o cão não vai conseguir mais dormir tão bem, ou seja, descansar bem. Porque ele vai estar ali deitado, precisando dormir, cansado, só que a menor movimentação sua, o menor barulho que você faça, já vai levantar nele aquela ansiedade, já vai despertar nele aquele comportamento de tenho que fazer alguma coisa. E aí o cão vai acordar, o cão vai levantar, o cão vai latir, o cão vai andar para lá e para cá, ele nunca vai conseguir relaxar. Então uma das coisas que a gente precisa garantir para o cão e que precisa ser compatível com o cão, ou seja, a gente precisa oferecer, é garantir que o cão consiga ficar sem fazer nada. Na maioria das vezes, e principalmente quando estamos presentes. Então quando nós estamos presentes, garantir esse cenário para o cão, para que ele fique à vontade, para que ele não faça nada e esse comportamento seja validado por você. Quando eu digo fazer nada, é ele ficar na dele, numa boa, simplesmente ali, ó. Não é dormindo, não é de olho fechado, não é próximo de você, não é colado em você para você ficar fazendo carinho ou ele sentindo a sua presença. É ele estar na dele. Inclusive ele pode até andar para lá e para cá numa boa pela casa ou ambiente onde ele estiver. Mas é muito saudável, a gente precisa estimular isso para o cão, para que ele tenha os momentos onde ele não faça nada. Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta é, o que você acha que garante a segurança do cão? Eu também vou dar minhas opiniões aqui, mas eu quero ver a de vocês. Opa! Aí colocaram aqui, ó, o que você acha que garante a segurança do cão? Saber protegê-lo. Caramba, essa eu acho uma ótima resposta. Principalmente porque a pessoa colocou saber. Ou seja, você conseguir ter essa noção, você ter essa ideia, você conseguir fazer isso pelo seu cão. É quando eu digo você dar o suporte para o cão. O tempo inteiro, quando a gente tem um cão dentro de casa, ele sempre vai ser dependente das pessoas que vivem com ele. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que vai acontecer, tudo que vai ser oferecido por você. Toda alimentação, todo passeio, toda atividade física, toda atividade cognitiva, todo descanso, toda a higiene do local, ela é oferecida por você. Então existe essa dependência do cão. E você saber protegê-lo é uma das grandes formas de você garantir a segurança do cão. Por quê? Porque automaticamente quando ele se vê diante de uma situação de risco, e aí vamos colocar bem esse risco, a sobrevivência dele, ele não sabe o que é, não sabe o que pode acontecer, pode ser um barulho, um cheiro, uma pessoa, uma luz, tudo isso pode gerar algum tipo de medo e desconfiança no cão e risco à sobrevivência dele, simplesmente por ele não conhecer. E você conseguir dar esse suporte para ele, de protegê-lo, você apresentando esse estímulo para o seu cão, garantindo que ele conheça o que é aquilo e saiba principalmente como lidar, qual é o comportamento que ele precisa apresentar diante desse estímulo. É a gente apresentar essas questões sensoriais para que ele tenha esse desenvolvimento cognitivo, ele tenha esse desenvolvimento social, para que ele fique confortável diante dos estímulos e das situações. Isso, para mim, é uma questão quando a gente fala de saber proteger o cão, a gente vai garantir a segurança dele fazendo isso. Estando ali para dar esse suporte para ele, apresentando a sociedade para ele, não necessariamente para que a gente defenda o nosso cão. O nosso papel, quando a gente fala de defesa, é a gente garantir que o cão consiga lidar com as situações. E, na maioria das vezes, de preferência, de uma forma calma, tranquila, sem estresse, sem ansiedade. É lógico que ele vai saber se proteger por uma questão de instinto natural do cão. Ele vai utilizar os instintos dele quando as outras situações ou os outros comportamentos não surtirem efeito.
Então ele vai ter uma agressividade, ele vai ter uma fuga, ele vai ter um medo, ele vai ter um monte de comportamentos que vão tentar garantir a sobrevivência dele, que ele mesmo vai fazer, vai tentar se proteger. Só que o nosso papel, quando a gente fala de saber proteger o cão, é a gente apresentar essa sociedade, esses estímulos para o nosso cão, para que ele fique à vontade e saiba o que fazer diante de um desconforto, ou diante de um medo, diante de qualquer coisa que possa fazer algum mal para o cão, ele saiba lidar com essa situação. Eu acho que é essa a ideia de quando a gente fala de saber proteger o nosso cão. É muito diferente de você ficar ali como se você fosse a segurança. Como se você fosse o segurança, né? A pessoa que é a segurança do cão. Então ninguém chega perto, se eu ver que alguma coisa vai dar ruim, eu vou lá, intervenho, eu saio, eu empurro, eu tiro, sei lá. Eu penso numa coisa mais de briga aqui quando a gente fala de saber protegê-lo. Só que vamos pensar dessa forma de você apresentar à sociedade e o cão ter essas habilidades. Aí você está protegendo seu cão também. Vou dar minha opinião. Tá, eu já vou falar aqui logo de cara eu ia deixar uma pro final aqui, mas vou falar agora. Pra gente garantir a segurança do cão, foi uma das coisas que eu falei até lá mais no começo, que é você usar a coleira. A coleira, a famosa coleira e guia, né? Seria o conjunto todo. Para você garantir a segurança do cão. É muito comum, e eu sempre vou falar aqui para vocês, que a guia e a coleira são equipamentos de segurança. É para isso que serve. Não é equipamento de controle, não é equipamento de contenção, não é equipamento de nada disso. É um equipamento de segurança, para garantir a segurança do seu cão. Então, se eu falo sempre isso quer dizer que uma coisa que garante a segurança do cão é uma guia ou uma coleira. Não necessariamente. Agora vamos entender a guia e a coleira, e é um dos grandes motivos dos cães ainda serem reativos quando estão diante de uma coleira. E quando eu digo reativo, é aquele cão que late muito, que avança nas pessoas ou que fica com muito medo. Vamos entender que a coleira e a guia, ela restringe o espaço do cão. Ela dá uma liberdade ali, uma falsa liberdade para o cão, porque ele tem um limite para ele ir. Mesmo que seja uma guia, que são aquelas guias retráteis, né, que o cão vai andando, ela vai esticando, aí ele volta, ela vai voltando para dentro aqui do suporte. Mesmo que seja essa, existe um limite. Existe algum ponto que o cão não consegue passar. E se você não faz uma apresentação adequada de como o cão deve andar ou como ele deve se comportar diante da utilização desse acessório, isso vai trazer para ele uma insegurança. Porque ele sabe que ele não pode escapar daquilo. Imagina o cenário onde o seu cão está passeando com você ali na coleira e na guia, e aí vem um barulho ou vem um outro cão. Aí vem um outro cão na direção dele. E você, sem dar a devida atenção e sem conhecer o seu cão e sem se atentar aos sinais do outro cão que está vindo, você simplesmente continua andando. E aí o seu cão para. E aí ele para, você continua e ele recebe um tranco e ele começa a vir de novo. Ou seja, ele é obrigado a vir. Aquilo que ele precisava resolver, que era não se aproximar daquele cão, ou até ter um tempo ali para entender, para ler, para sentir os cheiros e decidir se ele ia até lá, ele não teve. E automaticamente ele começou a ficar ansioso. Ele começou a ficar num estado de perigo. Porque ele não sabe o que está acontecendo e ele tem a obrigação, ele é obrigado, ele é forçado a passar por isso. Então olha a insegurança que uma coleira pode gerar no cão. E a mesma coisa ao contrário. Você está parado, seu cão está parado, e de repente ele quer sair de perto de uma pessoa, de alguma coisa que está acontecendo, algum cheiro, ou ele quer ir atrás de alguma coisa. E aí quando ele vai, ele tem esse acesso bloqueado. Ele não consegue atingir o objetivo, ele não consegue resolver a situação sozinho. Isso traz uma insegurança para o cão, porque ele percebeu que ele não conseguia apresentar os comportamentos e ter a comunicação dele respeitada e validada. Olha como isso gera uma insegurança. Quando o cão apresenta um comportamento onde ele não obtém êxito e não é respeitado a comunicação que ele está apresentando, ele começa a ficar inseguro. Ele vai parar de apresentar esse comportamento, porque esse comportamento não funcionou, e vai começar a apresentar comportamentos mais reativos, para ver se resolve. Os instintos dele vão começar a falar mais alto. Porque quando ele pôde pensar e tomar uma decisão, não resolveu. E aí ele vai começar a ficar ansioso e os instintos dele vão começar a aflorar, ele vai começar a apresentar os comportamentos defensivos de sobrevivência. Então é importante a gente entender que a coleira é um equipamento de segurança, mas a gente precisa garantir que ela seja sinônimo de segurança para o seu cão. E para qualquer outro cão também. Vamos seguindo aqui, podem dar a opinião de vocês na pergunta de hoje, mas eu vou continuando a live enquanto isso.
Essa aqui é muito boa. Eu quero falar do passeio chato. Já que estamos falando aqui de cães serem mais rápidos, a gente está falando também que a movimentação do cão ela vai ser mais rápida do que a nossa. Afinal de contas, eles têm 4 patas e, querendo ou não, eles vão se movimentar mais rápido de acordo com a nossa velocidade também, ou de acordo com o porte desse cão. O que é importante a gente garantir? Eu falei agora de segurança de coleira, a guia sendo sinônimo de segurança para o cão. Como que a gente garante isso para o cão também? Nós fazermos passeios chatos com o cão, são passeios onde as coisas não mudam. Onde, de preferência, o trajeto é o mesmo. Onde você garante que nada de diferente vai acontecer naquele espaço de tempo. E o que é isso? É você garantir um pequeno passeio. Um pequeno circuito. Quanto menor for o circuito que você fizer com o seu cão, o trajeto que você faz com o seu... Quanto menor for o trajeto que você faz com o seu cão, maiores são as chances de você conseguir controlar o que acontece, de você saber o que tem ali, de você prever as coisas que estão acontecendo. Quando eu digo passeio chato, não é um passeio curto, necessariamente. É um passeio que se repete no mesmo ponto, como um circuito mesmo. Imagina uma Fórmula 1, ou qualquer corrida de carro, que se repete várias vezes várias voltas no mesmo circuito. É isso que você precisa fazer com o seu cão, de preferência em um lugar onde você consiga controlar. Eu sempre gosto que seja próximo do lugar onde você vive com o cão. E lembra que o passeio, ele é a partir do momento que o cão sai de casa. Se você mora num apartamento, quando você sai, pega um elevador, pega uma escada, isso já é passeio. Isso já traz estímulo sensorial para o seu cão. Muito estímulo sensorial, totalmente diferente do que tem em casa. Então você simplesmente sair de casa, pegar um elevador e voltar para casa, já é um passeio. E se você repete isso diversas vezes, embora não é o melhor cenário, porque elevador é algo que é muito imprevisível. Você não sabe o que tem dentro, você não sabe o que tem fora quando você vai sair. Uma escada talvez seja até melhor, se for compatível com o seu cão. Então você fazer esse passeio ida e volta, começa a colocar no seu cão uma segurança para ele. Ele começa a entender que não vai acontecer nada de diferente naquilo. E ele começa a raciocinar melhor, começa a processar os cheiros, os estímulos que tem ali, começa a andar melhor na guia, começa a entender como ele deve caminhar ali, porque não acontece nada de diferente. E a partir daí você vai expandindo esse passeio chato. Você aumenta um pouquinho ali, aumenta um pouquinho acolá. E quando eu digo um pouquinho, é um pouquinho mesmo. É 1 metro, é 2 metros no máximo, depende do local onde você faz esses passeios, para garantir a segurança, garantir a experiência positiva para o cão. A partir daí ele vai ficando cada vez mais confiante e mais seguro quando você sai com ele para passear. Então a gente precisa pensar nesse passeio chato, sim. A gente fala passeio chato porque nada muda. Então esse é o objetivo. Você vai garantindo para o seu cão uma rotina ali de passeio. Próxima pergunta. Enquanto isso, vocês podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje. O que você acha que garante a segurança do cão? O cão deve reagir a todo estímulo? Ou seja, tudo que acontece, o cão precisa ter uma reação? A resposta é sim. Precisa. O cão precisa ter reação a tudo que acontece. Isso eu não estou dizendo que é uma reação ruim. Não estou dizendo que é uma reação exagerada. Principalmente o cão conseguir processar as coisas que acontecem. Quanto mais ele conhece as coisas onde ele vive, os estímulos que existem ali, mais fácil fica para ele reagir da forma correta. Ou seja, ele ouvir o barulho, ele sentir o cheiro, ele receber o estímulo, ele processar e tomar a decisão que ele está mais acostumado, que deixa ele mais calmo, que é algo que ele já conhece, que vai resolver o problema para ele, vai tirar o desconforto, se é que o desconforto acontece. Então olha como é importante quando a gente fala de apresentar as coisas para os cães terem reação a tudo que acontece. E não se enganem quando você acha que o cão não liga para determinadas coisas. Por exemplo, quando você fala, quando você está na rua e chama o seu cão pelo nome, ou quando você está em algum lugar e você chama o cão e ele não vem. Isso não quer dizer que ele não ouviu. Ele reagiu ao seu estímulo de uma forma diferente. Ele ouviu e aí ele tomou uma decisão. Eu vou até a pessoa que está me chamando, ou eu continuo aqui com esse outro estímulo que está mais interessante, ou está mais difícil de lidar, ou está me atrapalhando. A gente precisa entender o nosso cão e saber que ele vai reagir e precisa reagir a todo estímulo. A nossa obrigação é garantir que ele conheça o máximo de estímulos que vão trabalhar os sensores dele, o tato, a audição, o olfato, o paladar, a visão, o tato. Já falei do tato várias vezes. Ele precisa conhecer e saber reagir a esses estímulos. Porque o importante é que ele reaja sempre a todo estímulo. Ele conheça os estímulos, ele saiba tomar as decisões e tome as decisões que fazem mais sentido para ele.
aquelas que você ensinou para ele, que você ajudou, que você deu suporte para ele, como a gente falou agora, que você protegeu ele para que ele soubesse qual comportamento e qual emoção apresentar diante daquele estímulo. Mas o fato é que sempre ele vai reagir e precisa reagir aos estímulos que acontecem, qualquer que seja ele. Isso é muito saudável para o cão. O cão ter uma gama de estímulos que atingem ele ao mesmo tempo e ele conseguir processar todos e ficar calmo e saber qual comportamento realizar para que ele possa resolver isso ou nem ligar para isso. Vamos seguindo. Me perdi. Qual habilidade o cão precisa ter? Estamos falando aqui de cães mais rápidos, os cães pensarem mais rápidos, agirem mais rápidos. Qual é a habilidade que o cão precisa ter, então? Aí eu coloquei saber sentar, saber deitar e ficar parado. Eu já falei um pouco aqui sobre fazer nada, mas eu vou reforçar agora aqui com essa condição de um comportamento que o cão precisa ter. Aí eu coloquei aqui, ó, saber sentar. Isso é muito importante porque é algo natural de um cão. É algo natural do cão ele apresentar o comportamento de sentar quando ele vai esperar alguma coisa ou quando ele está cansado. Não importa qual seja o jeito ou quando o seu cão tome essa decisão. Só que é algo natural dele. A gente não ensina o cão a sentar. Ele sabe sentar. O que a gente precisa fazer com esse comportamento aqui, já que a gente está falando de qual habilidade é importante o cão precisar ter? É ele saber sentar em situações onde o instinto dele faria o contrário. Como, por exemplo, ir até um alimento. Ele ter acesso a um alimento e ele simplesmente sentar e esperar que esse alimento venha até ele, ou que você libere esse alimento para ele comer, ou, sei lá, pode ser diversas situações que aconteçam. Mas o comportamento natural do cão seria ele ir até o alimento, ele ter acesso, ele caçar, ele buscar esse recurso. Só que lembra que ele está dentro de casa, dentro da sua casa, que você tornou segura para ele, onde o recurso de alimentação ele não pode mais significar sobrevivência. O cão não tem que lutar para sobreviver, para comer. Não é isso que tem que acontecer dentro de uma casa, de uma família. O cão precisa se alimentar como uma nutrição, como parte do dia dele, como uma atividade do dia dele, mas não como uma questão de sobrevivência. Agora, quando o cão, diante desse cenário, consegue sentar e de qualquer outro estímulo que fariam o cão agir diferente, aí é uma habilidade que é muito boa o cão ter. Ele conseguir processar essa informação e tomar essa decisão porque ele sabe o que acontece. E como é que ele sabe o que acontece? Porque você apresentou para ele. Porque você inseriu esse comportamento que o cão já conhecia, o comportamento de sentar, em situações diferentes, para que ele pudesse trabalhar a mente, para que ele pudesse se controlar. Olha como é importante o cão dentro desse cenário fazer isso. E a mesma coisa acontece para o deitar. Só que eu coloquei separados porque existem cães que vão ter dificuldades para sentar e para deitar. Uma dificuldade física mesmo, seja pela idade, seja pela habilidade motora desse cão, ele vai ter uma dificuldade maior. Porém, o deitar é algo que naturalmente, mesmo que o cão tenha dificuldade, ele vai fazer. Só que ele vai fazer do jeito dele. E pode ser que ele simplesmente largue o corpo e fique de lado. Pode ser que ele abaixe bonitinho com as patinhas aqui, as patinhas de trás toda bonitinha, ajeitadinha. Pode ser que ele deite todo largado ali do jeito dele. Ó, o jeito dele. Só o que é importante dentro desse cenário? A gente entender que o deitar precisa ser inserido em situações de relaxamento. Em situações para o cão relaxar e descansar. Diferente do sentar, que é para o cão acalmar, para o cão processar alguma coisa que em breve vai acontecer, o deitar é legal que você insira no dia a dia do seu cão como um momento de relaxamento, para que efetivamente ele não faça nada. É aquele famoso nada que eu falei lá em cima. Nessa hora é importante que o cão consiga fazer isso. E aí não importa se ele vai deitar, qual o jeito que ele vai deitar. O que ele precisa é entender que naquele momento ele pode e deve relaxar. Ele vai simplesmente largar o corpo dele, é deitar ali, ó, e esquecer que precisa ficar atento, ficar concentrado. Ele pode simplesmente descansar. Então isso é importante a gente fazer com o nosso cão. Quando a gente fala de habilidade, é garantir que isso aconteça no dia do cão. Não simplesmente à noite, na hora de ele dormir, que é um momento para relaxar. Mas que durante o dia ele possa ter esse momento, depois de uma atividade física, depois de uma atividade onde ele pensou bastante, depois de uma alimentação, é legal que ele consiga e tenha essa habilidade muito bem desenvolvida. Não só quando ele está esgotado e precisa simplesmente deitar ali no chão e cair, que é o que acontece muitas vezes quando a pessoa exagera em um passeio ou em uma atividade física
e o cão chega em casa, ele se larga no chão, ele está completamente esgotado. Então não é esse o objetivo, é o cão saber deitar e relaxar durante o dia também, em momentos aleatórios do dia. E aí a última que eu coloquei aqui foi o famoso ficar parado. Essa é uma habilidade que é muito importante para os cães. É muito importante, principalmente porque o cão vai conseguir controlar os instintos dele. O cão vai reagir ao estímulo de uma forma muito saudável. Eu falei sobre isso agora há pouquinho também. Então, quando você imagina que o cão fica parado, ele está tomando uma decisão que vai contra os instintos dele, que faz com que ele raciocine. Lembra que a melhor coisa que tem quando a gente tem um cão dentro de casa, ou aquele cão que faz parte da sua família, que não precisa lutar pela sobrevivência, é ele conseguir lidar com os instintos dele. Qualquer que seja esse instinto, para qualquer ação que seja, para qualquer estímulo que seja. Então o cão conseguir ficar parado diante de alguns estímulos, isso é muito saudável para a mente do cão. Para que ele possa trabalhar essa mente, para que ele possa pensar, para que ele possa processar o que está acontecendo, para que ele possa se acalmar. E aí, independente se ele vai estar sentado, se ele vai estar deitado, só o fato dele estar parado, sem reagir de uma forma exagerada ou de uma forma que não seja compatível com aquele momento. O estímulo apareceu, o estímulo surgiu e o seu cão simplesmente olhou e processou o que estava acontecendo. Olha como mostra que o seu cão está completamente entendendo o que acontece na sociedade onde ele vive, naquela sociedade, naquela casa, naquela família, naquela rotina que ele vive, como ele sabe lidar com as emoções dele. Essa é a melhor forma de você ver um cão, é simplesmente ele parar. Ele não fazer nada ali, ó. Ele está numa boa. E é muito comum que as pessoas fiquem exigindo que o cão faça alguma coisa. E na verdade ele já está fazendo. Ele já tomou decisão, ele parou, não reagiu ao estímulo, está processando, ou a decisão dele foi simplesmente não fazer nada naquele momento. Isso precisa ser estimulado cada vez mais. Isso é bom para a saúde mental do nosso cão. E aí vai aumentar a qualidade de vida dele muito. Não sei se vocês já tinham pensado nisso também. E aí vocês podem dar a opinião de vocês também para a pergunta de hoje. O que você acha que garante a segurança do cão? Agora a gente falou bastante coisa já. Acho que já deu para ter uma noção até maior. E aí eu vou para a última pergunta que eu fiz aqui na minha live, que eu vou fazer na live. O cão deve ceder aos instintos naturais dele? Por que eu deixei essa daqui por último? Porque estamos falando de cães serem mais rápidos. Então o cão vai tomar decisões muito rápido para tentar resolver os problemas que acontecem ou os desconfortos que acontecem. Se dentro das habilidades e da socialização que esse cão foi exposto, ele não consegue lidar com esses estímulos, ele vai ceder aos instintos naturais dele. Só que olha o que acontece. A gente fala muito, não sei se você já ouviu falar, mas a gente se fala muito hoje sobre enriquecimento ambiental. E muitas vezes as pessoas acreditam que o enriquecimento ambiental é você deixar o cão fazer coisas que os cães fazem. Então, por exemplo, você deixar o cão cavar um buraco, você deixar o cão farejar coisas, encontrar coisas por ali, você deixar o cão caçar, você deixar o cão latir. Tudo isso é visto em alguns momentos como um enriquecimento ambiental, o cão fazer coisas de cães. Só que o que a gente precisa entender e qual é o perigo que acontece quando a gente fala de qualidade de vida, de inclusão na sociedade do cão, é o cão tomar atitudes de instinto que lutem pela sobrevivência dele. Que sejam um medo de sobrevivência mesmo, de morrer, que seja um instinto para procriação, né, para reprodução desse cão também, um instinto de proteção desse cão, um instinto de luta, de caça. Todos esses instintos, eles não são saudáveis para um cão que precisa viver numa sociedade como a nossa. Do jeito que a gente precisa inserir o cão com outros animais, com outras espécies, com milhares de estímulos variados. Tudo isso o cão precisa conhecer. E quando ele começa a ceder aos instintos dele, é porque ele não sabe viver nessa sociedade. Ele tem medo de sobrevivência nessa sociedade. Ele não sabe o que acontece, qual é o papel dele. Ele percebe que a família dele, no caso as pessoas que vivem ali, não suprem todas as necessidades que esse cão tem. Ele precisa se virar em muitas coisas. E aí nessa hora os instintos vão falar mais alto, porque começa a ser uma questão de sobrevivência. Quando você deixa de atender uma necessidade alimentar do cão, ele vai apelar para um instinto, ele vai apelar para uma sobrevivência. Quando você deixa de atender uma necessidade cognitiva do cão, para que o cão pense, para que o cão resolva situações, ele vai levar para o lado instintivo dele.
Ele vai tomar as atitudes que o corpo dele mandar, que a espécie dele mandar. É nessa hora que começam a surgir alguns comportamentos que não são bem vistos pela família, como roer coisas, destruir coisas, marcar o famoso território. Tudo isso é uma questão de sobrevivência e mostra que a socialização e a inclusão desse cão na sociedade está muito precária. Então, o que a gente precisa entender é que o cão não deve, ele não pode ceder aos instintos dele. Ele tem que ter autocontrole suficiente, ele tem que ter conhecimento da rotina dele, conhecer as habilidades dele, ter uma boa socialização, ter um desenvolvimento cognitivo muito bom, conhecer muitos comportamentos, conhecer muitos estímulos, muitas interações. O cão precisa, a partir do momento que ele tem essa bagagem, os instintos dele nunca vão falar mais alto. Ele vai ser um cão completamente equilibrado, completamente calmo, que consegue pensar, consegue processar as informações, independente de qual é o estímulo que vem. Lembra que quando vem o estímulo, o cão está reagindo automaticamente. Só que a obrigação nossa é garantir que essa reação do cão seja uma reação saudável. Saudável para a qualidade de vida dele, para a longevidade desse cão, não para a sobrevivência. Se o cão precisa lutar pela sobrevivência, quando ele está dentro da sua casa ou vivendo com você, tem alguma coisa muito errada nesse relacionamento. Está faltando atender muita coisa, ajudar o cão em muita coisa, desenvolver muita habilidade do cão. Então o que a gente precisa colocar aqui é que não, o cão não pode ceder aos instintos. Inclusive os instintos de reprodução, quando de repente tem uma outra cachorrinha ali que está no cio, famoso momento de cio, ou adolescência dos cães também, o cão não saber lidar com os hormônios, é porque não foi feita uma socialização muito boa. O cão não possui uma habilidade, não possui habilidades sociais muito bem desenvolvidas, independente da idade, independente do tempo que esse cão passou na sociedade. A gente precisa garantir isso desde o começo, para que o cão consiga processar as coisas que acontecem, as emoções que ele tem, as necessidades, os desconfortos, os desejos. O cão precisa saber controlar. Isso é qualidade de vida para o cão. O cão não está vivendo na rua, o cão não está vivendo largado. Se ele tivesse, ele poderia sim, ceder aos instintos dele por uma questão de sobrevivência. Agora, a partir do momento que ele faz parte de uma família, que ele está sendo incluído na sociedade, isso não pode acontecer. Então é bom a gente ficar sempre atento que caso o cão reaja de uma forma que seria o famoso a reatividade do cão, uma forma exagerada diante de alguma situação, está faltando alguma coisa nessa rotina do cão que precisa ser revista rapidamente para melhorar essa qualidade de vida desse cão. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas é bom pensar. Vamos para a pergunta. Eu falei que era a última, mas tem a de vocês aqui. O que você acha que garante a segurança do cão? Opa, vamos ver a opinião de você. Poxa, exatamente isso. Maravilhosa essa resposta aqui. Obrigado pela opinião aí, porque é tudo do que eu estou falando até agora. A gente está falando de cães serem mais rápidos. Quando a gente fala de autocontrole, a gente está falando de cão ser mais rápido. De cão ser mais rápido, sim. Ele tomar uma decisão, e a decisão dele é se controlar, não ceder aos instintos, é o que eu estava falando agorinha mesmo. E aí vamos falar de coisas, por exemplo, coisas que caem no chão. Eu até falei um pouquinho no começo, mas agora vamos focar, já que estamos falando de autocontrole aqui, para garantir a segurança do cão. Quando a gente tem um cão dentro de casa, é muito comum que a gente acaba relevando alguns comportamentos por ser uma questão da rotina da casa. Ser algo que não incomoda a família ou que não vai fazer mal para o cão, não vai afetar a segurança, a sobrevivência dele. Como, por exemplo, pegar a comida que cai no chão. Então caiu no chão, você está comendo, beleza. É pequeno na maioria das vezes, ou não também. E aí o cão vem, rapidamente vai lá, toma uma atitude, cede ao instinto dele de sobrevivência, de se alimentar, pega aquilo e come. O combo de coisas já que estão faltando aí na rotina do cão só por ele ter essa atitude. O cão pular na pessoa quando ela chega em casa. A gente pode relevar, mas olha como a ansiedade desse cão está alta. Olha como as habilidades sociais desse cão estão baixas. Olha como vai dificultar a interação desse cão com outros tipos de pessoas, com diversos tipos de pessoas e animais também, por uma questão de não saber se controlar. Ceder a um instinto dele, ceder a uma emoção, a uma necessidade dele, a um desejo dele. Então é importante que a gente entenda que o autocontrole, ele vai garantir essa segurança para o cão. Imagina o cão quando ele está na rua e aí vem um estímulo que é igual a um estímulo que vem em casa. Por exemplo, uma coisa que caiu no chão. Pode ser uma coisa que caiu da árvore, pode ser um cocô de um bicho, pode ser diversas coisas que podem cair. E o cão simplesmente, por ser um comportamento que ele aprendeu a realizar e não consegue se controlar, ele vai lá e pega. Pode ser até alguma coisa que faça muito mal para esse cão, pode ser alguma coisa que vá envenenar o seu cão, fazer ele passar mal,
Olha como é perigoso, a gente está falando aqui de segurança do cão, é importante que o cão tenha esse autocontrole. Porque por mais que a nossa responsabilidade seja dar suporte para o cão, garantir que ele fique bem, a gente não consegue fazer isso 24 horas e o tempo inteiro. Por mais que você esteja olhando o seu cão durante o passeio, que é uma das coisas mais importantes do passeio, é você participar com o seu cão, por mais que você esteja olhando ele, se ele não tem um autocontrole bem desenvolvido, lembra que eles são mais rápidos? É disso que a gente está falando hoje. Se alguém jogar alguma coisa, se cair alguma coisa, se passar algum animalzinho, a chance desse cão não se controlar e ir e pegar isso, no caso, antes que você faça alguma coisa, é muito grande. E aí o pior já aconteceu. E por que a gente vai esperar o pior acontecer se a gente pode garantir que o nosso cão saiba lidar com os estímulos, que o nosso cão tenha esse autocontrole muito bem desenvolvido, para que ele possa ficar tranquilo ali, independente do que aconteça, para que você possa dar esse suporte para ele, para que você tenha esse tempo de reação. Se ele tem um autocontrole, quando acontece alguma coisa, ele se controla antes mesmo que você precise tomar uma atitude ou intervir para que nada de ruim aconteça. Então olha como é importante quando a gente fala de segurança do cão, é a gente desenvolver esse autocontrole. E começando dentro de casa. Porque dentro de casa é onde a maioria dos comportamentos se instalam no cão. São aqueles comportamentos que vão ficar fixos no cão, acontecem dentro de casa. E a gente acaba relevando um monte de coisas por estar em um ambiente controlado, um ambiente seguro, que tudo bem ele latir, que tudo bem ele correr, que tudo bem ele pegar coisas, que é tudo coisas que não faz mal para ele, que tudo bem ele rasgar uma bolinha, tudo bem ele morder um pé de mesa. A gente acaba relevando e esses comportamentos e falta de autocontrole são refletidos lá fora. E em toda interação que o cão vai ter, isso vai piorar muito mais a segurança desse cão e a qualidade de vida desse cão. Então, sempre que a gente pensar em cães, se você tiver um cão ou interagir com um cão, pense no autocontrole do cão. Ele precisa conseguir lidar com as emoções, com os instintos dele principalmente. Se isso não estiver acontecendo, ele não está pronto ainda para ser exposto à maior parte das coisas que tem no dia a dia. E aí a gente fala automaticamente de socialização. Socialização não é somente o cão conhecer outros cães e outras pessoas, é o cão saber lidar com todos os estímulos que existem dentro da sociedade. Os estímulos visuais, qualquer estímulo sensorial, visual, olfativo, gustativo, de tato, de toque, né? Todos esses estímulos precisam ser conhecidos pelo seu cão porque você apresentou para ele, para que ele tivesse uma bagagem, para que ele tivesse habilidade para lidar com esses instintos. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso cão ter autocontrole. Então, quando a gente fala, para finalizar a live de hoje, falando de cães que são mais rápidos, o que a gente precisa garantir para o nosso cão é que ele tenha autocontrole. Ele consiga lidar com as emoções dele. Isso a gente precisa garantir. E aí 90% do nosso papel está feito com o nosso cão. A gente só precisa fazer o restante ali, ó, que é pouco, mas é importante para o nosso cão. Aí sim a gente pode se considerar as pessoas melhores amigas dos cães. E é para isso que eu estou aqui toda quarta-feira, é para isso que eu faço essa conversa com vocês, para que a gente entenda sobre cães, ajude cada vez mais os cães, insira cada vez mais os cães na sociedade de uma forma ampla, de uma forma justa, de uma forma plena, não simplesmente podendo levar, com certeza garantindo que todas as pessoas que estão ali saibam lidar com o cão, compreendam o cão, respeitem as comunicações, os limites e os espaços desses cães. Aí sim teremos uma sociedade muito mais justa para os nossos cães. Uma ótima noite para todos, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação, pelas opiniões e nos vemos numa próxima quarta, numa próxima